Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para o nosso vídeo noturno, pós-jogo, Vasco e Sampaio Corrêa. Você não conhece o Sampaio Corrêa? É um time novo, recém-criado aí, deve ter aí pouco mais de 10 anos, talvez 15 anos, que está jogando a primeira divisão do Rio de Janeiro pela segunda vez. Subiu ano passado, se manteve, está jogando. Tem um estádio raiz lá em Saquarema, estádio pequeno, deve caber umas 4.000 pessoas. Hoje, nesse jogo, inclusive, inaugurou a iluminação do estádio, né? E a gente viu um jogo 0-0. Parecia um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo levava a crer que era um jogo da Série D, porque os times que estavam em campo eram times de Série D. O estádio, com todo respeito, era um estádio de Série D. O futebol que foi apresentado nos 90 minutos mais os acréscimos foi um futebol de Série D. E olha que eu assisto Série D e já vi futebol melhor que esse, inclusive na Série D. O Vasco não consegue ganhar do Sampaio Corrêa. Mas tem coisa pior. O Vasco poderia ter perdido para o Sampaio Corrêa. Porque se a gente for pegar os melhores momentos ou os piores momentos do jogo, as melhores chances foram do Sampaio Corrêa. Um time que em determinado momento do jogo ficou aí uns 3, 4, 5 minutos com um jogador a menos, porque o jogador se contundiu, o Sampaio Corrêa, e mesmo assim conseguiu colocar o Vasco na roda, com um a menos. O que nós podemos esperar desse time? Um time que tem um catadão de jogadores que são contratados nas coxas, como a galera gosta de dizer aí, os refugos. Jogadores que a gente sabe que não vão ser aproveitados ou não tinham a intenção de serem aproveitados pela comissão técnica e pela diretoria e entram em campo. Caso do seu Jean Davi. O que dizer de um time que contrata um zagueiro? Maurício Lemos apresenta ele no dia 20 de janeiro e hoje é 10 de fevereiro, 21 dias após, e o zagueiro sequer é relacionado. O zagueiro não entra em campo. Contrata-se um zagueiro que foi a grande revelação do Tigres, time do Rio de Janeiro também. Mas porque foi revelado por aqueles que hoje estão no poder do Vasco da Gama, o Pedrinho e o Felipe, na época técnico do Tigres. O que esperar de um time que talvez seja uma referência negativa como o único time do campeonato carioca, dos campeonatos brasileiros, onde não tem um jogador agudo, um atacante de velocidade para ajudar lá na frente. A janela vai se fechar dia 28 de fevereiro. Ou seja, faltam 17 dias contando de amanhã. E o Vasco não consegue trazer um atacante.
e o presidente Pedrinho vai para entrevista, porque ele só dá entrevista quando tem evento, né? E aí ele foi no sorteio da Copa do Brasil, né? Para aparecer, o presidente do Vasco está aí. E aí dá uma entrevista chorando, dizendo que, nossa, nós tentamos, mas no último minuto atravessaram. Quando descobrem as nossas contratações fica difícil, dando uma de coitadinho. E a gente está tentando, o mercado está muito difícil, está inflacionado. Nós só temos 5 milhões de dólares para gastar o ano inteiro. Ou seja, fala pouco e quando fala, fala merda. Da informação negativa do clube. Ou seja, nós estamos muito na merda. A verdade é essa. Eu acho muito difícil o Vasco conseguir contratar um bom jogador até o final dessa janela. O que me parece é que eles estão torcendo muito para que os reforços que cheguem ao Vasco são os jogadores que estão machucados. No caso próximo de retornar o Adson e o Estrela, o David vai demorar um pouco mais. Mas é a solução que eles estão aguardando, porque é uma solução que não vai se gastar nada. Agora, o problema do Vasco, por mais falta de dinheiro que se tenha, é muito mais falta de competência do que propriamente de grana. Porque se você tem 5 milhões de dólares, se é o que ele diz que tem, na casa aí de 26 milhões de reais, daria para você trazer um bom jogador. Pelo menos um. E não trouxe por quê? Porque eles são incompetentes. Eles não são capazes de gerir um clube do tamanho do Vasco da Gama. E eu volto a dizer aqui, eu não vou passar pano para Pedrinho e nem para essa gestão, nem para Felipe, nem Marcelo Santana, nem Amodeu, nem qualquer um que esteja lá. Falta competência mais do que falta grana. A grande verdade é essa. Aí a gente vê hoje um time escalado com 3 volantes, Hugo Moura, Jair e Tietê. O Carille vai para uma entrevista, questionado sobre isso, e fala, eu estou jogando dessa forma já há muito tempo, desde que eu comecei. E estou jogando assim por conta das peças que eu tenho. Aos pouquinhos, aquele discurso do Carille, da primeira entrevista, quando ele dizia que não ia criticar a diretoria, aos pouquinhos esse discurso está desmoronando. Ele está começando a criticar. Está ainda num tom mais baixo, mas a tendência é esse tom subir. Porque ele não vai deixar entrar só no rabo dele, sozinho, e ele ficar sorrindo. Porque o Carille pode ser um técnico fraco, como muitos dizem, um técnico retranqueiro. De verdade é. Mas o material humano que ele tem também na mão não permite ele fazer muita coisa. A gente pode questionar algumas trocas dele, algumas escalações, como esse fraquíssimo zagueiro Lucas Oliveira. Pode questionar as trocas quando ele demora a fazê-las. Pode questionar algum posicionamento do time em campo, alguma falta de intensidade, isso podemos. Mas quando vai se falar de peças, de opções, quando ele olha para o banco, aí já deixa de ser culpa dele. E aí eu coloquei aí na capa do nosso vídeo o nosso craque. Um craque que se esconde no jogo,
Um craque que não resolve nada, que não faz nada de diferente, que não tenta, o que é pior. Pior do que o cara errar é não tentar. E o Payet não tenta. O Payet se esconde. O Payet é um inútil. A grande verdade é essa. Ele é um inútil. Então, quando a gente ouve falar que o Vasco vai tentar a prorrogação de contrato dele, que eu não quero acreditar nisso, porque seria mais um erro dessa diretoria, mais um, porque é um absurdo um cara que se acha craque fazer uma partida ridícula como ele fez hoje. Mais uma vez se escondendo, tocando para trás, fazendo matadinha no peito bonitinha. Errou tudo. Eu preciso de um Payet para bater escanteio? Não. Isso aí eu tenho o Piton lá, que é outro que tá um bonde. Eu acho que o seu Payet deveria ter vergonha na cara e pedir para ir embora antes do término desse contrato. Rescinde. Tem uma postura digna. E o presidente Pedrinho não deveria nem pensar na possibilidade de renovar com ele, nem com o seu Coutinho. Se eles não forem embora antes, terminou o contrato, um abraço. Alivie essa folha aí em quase 3 milhões de reais. Coutinho saindo, ele já pode levar embora Alex Teixeira e Souza. Aí bate os 3 milhões. O futebol de hoje em dia, gente, ele mudou. Ele mudou na seguinte condição. Ele está inflacionado, a gente sabe que está. Está cada vez mais difícil contratar bons jogadores sem você ter grana e sem você ter competência. Agora, sabe o que está mais difícil do que isso tudo? Se livrar de jogador merda. A gente tem um monte no elenco. De Luca, Jean Davi, Zé Gabriel, Alex Teixeira, Souza, Maxime. Se livrar de jogador merda é muito pior do que contratar jogador bom. Tá muito mais difícil. Esse time do Vasco, ele tem uma proeza, ele cria um sentimento que é até difícil de explicar, que faz a gente sentir falta de jogador merda. Eu sinto falta, olhando para esse time, do Orediano. Eu sinto falta do Emerson Rodrigues, o colombiano, que foi embora agora aí. Eu sinto falta do Peck, que eu não achava nem tão merda assim. Mas eram jogadores que davam velocidade, que puxavam o contra-ataque. Então, a que ponto nós chegamos? A gente hoje sente falta de jogador merda. Porque os que estão lá são mais merda do que esses que saíram. É um absurdo, meus amigos, do absurdo. Como todo pós-jogo eu faço, eu vou colocar aqui, hoje eu faço questão de colocar aqui para a gente dar as notas para os jogadores. Vamos puxar aqui para. Vou ser bem rápido. Léo Jardim, vou dar uma nota 5. Soltou uma bola lá, mas pegou outra, não comprometeu. PH, melhorzinho em campo, tá? Nota 6. Pelo menos salvou lá uns 2 contra-ataques que a gente estava tomando, tentou alguma coisa no ataque só. João Vitor, nota 2. Zagueiro de 40 milhões. Mais de 40, né? Não vale 1 milhão. Lucas Oliveira, vou dar nota 1 para não ficar com 0. Piton, cansado, preguiçoso, fraco.
sem inspiração, sem vontade. Hugo Moura, vou dar uma nota 4, pelo menos tentou fazer alguma coisa. No primeiro tempo, quem estava tentando armar o jogo era ele, por incrível que pareça. Jair, nota 2. Jair, meu amigo, você ganha muito. O salário do Jair bate na casa de mais de 800 mil reais mês. Alguém que está assistindo esse vídeo aqui acha que o Jair merecia pelo menos metade disso? Eu acho que não. Tietê nos enganou bonitinho nos 2 primeiros jogos. Nota 2. Desligado, fraco, desconexo. Né? Payet, para mim é 0. Já falei do Payet, não vou repetir. Zucarello, alivio, garoto da base, nota 5. Não dá para pôr responsabilidade. Verrete, nota 3, desligado. Parece que já a paciência do Verrete também já foi para cá do caralho. Entendeu? A bola não chega. Hoje nem disputar a bola ele estava disputando. Né? Se não vai na cabeça dele, hoje ele não estava disputando bola. Olha, o resto daí para baixo eu não vou avaliar. Nem Cocão, nem Maxwell, nem Jean Davi, nem Lucas Freitas, nem o Maxime Domingues. Entraram tão pouco tempo, algum deles, que não dá para falar nada. Né? Agora, esse cidadão aqui, eu quero voltar com ele para a tela, tá? Para botar a cara dele aqui. Eu acho que todo YouTube, todo torcedor de Vasco deveria estar falando desse cara agora. Para ver se isso chega nele. Para ver se ele toma vergonha na cara e vai embora. Payet, você é um inútil. Você, como jogador de futebol, no Vasco da Gama, não serve para nada. Notícia que saiu hoje, de forma até surpreendente, né? Foi a venda do nosso jogador da base, o GB. Está aí na tela. O Fenerbahçe, da Turquia, e parece que o Fenerbahçe já vai emprestar ele para um outro time para ele se acostumar lá com o futebol do país. Eu, sinceramente, não consegui entender essa venda. Saiu informação que ele foi vendido por 2 milhões de euros. Por quê? Essa é a minha pergunta. Para aliviar a folha salarial, não é. O GB ganha em torno de 60, 70 mil reais. Não mais do que isso. 2 milhões de euros, que vai dar em torno aí de 12, 13 milhões de reais, vai ajudar a gente em quê? Se desfazer de um garoto que eu vejo com bom potencial, um garoto que ainda estava em formação, a título de quê? O empresário dele é o Carlos Leite. O Vasco deve dinheiro para Carlos Leite. Talvez isso explique alguma coisa. Agora, a diretoria deveria vir a público e explicar o porquê dessa venda do GB por um valor tão baixo. Será que é para pagar o que deve ao Carlos Leite? Essa é a minha pergunta. O fato é que ninguém vai vir explicar. O jogo Vasco e Flamengo no próximo sábado saiu das 16h30 para as 21h45. Jogo no sábado. Não vi a diretoria do Vasco em reclamar em nada. A desculpa que deram foi por causa do calor, mas para jogar para 21h45, por que não jogou para 19 horas? O Vasco vai ter que, provavelmente vai acabar esse jogo lá para meia-noite, vai sair do estádio às 3 da manhã, e na terça-feira já tem um jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil lá no Mato Grosso. Uma viagem cansativa. E a diretoria do Vasco aceita de forma passiva essa modificação pedida pelo Mulambo, sem questionar nada. Então peça para mudar o jogo do União Rondonópolis de terça para quarta-feira, pelo menos, para ganhar mais tempo de recuperação. Mas essa diretoria é incompetente, é fraca, é omissa, é submissa.
Desculpa, gente, mas não dá para ser diferente. Não dá para falar outra coisa. Um abraço para todos e até a próxima.